Olá, eu vou fazer o exercício 2.16 do Griffiths e ele fala o seguinte: um cabo coaxial longo, de acordo com essa figura aqui, ele possui uma densidade volumétrica de carga uniforme ρ, que é essa carga que está sendo mostrada, no cilindro interno, que é esse cilindrinho aqui, é de raio A, e uma densidade superficial de carga uniforme na casca esférica do cilindro, que é o raio B, que é essa casca por fora em vermelho. Essa casca superficial é negativa e de magnitude exata para que o cabo, como um todo, seja eletricamente neutro. Então, se ele é eletricamente neutro, então a carga interna a essa superfície vermelha, que é a superfície de raio B, a carga interna deve ser zero. Beleza. Encontre o campo em cada uma das três regiões. Então, a primeira região, que é essa aqui, eu quero saber o campo dentro do cilindro interno. Então, será o campo com o raio, foi falado S minúsculo, maior que zero e menor que A. Beleza. Que o raio é A do cilindro interno. Entre os dois cilindros, então eu tenho que achar o campo 2, que é quando o S, que é o raio, é maior que A e menor que B. E a terceira situação, qual é o campo elétrico quando o S, que é o raio, é maior do que o B. Então, eu preciso de três situações e iremos fazer cada uma delas. A primeira situação é quando você trabalha só com um cilindro pequeno. Então, aqui eu vou pegar esse cilindrinho menor e eu vou colocar aqui e iremos trabalhar com ele. Já que existe uma simetria, eu vou usar a lei de Gauss. A lei de Gauss diz o seguinte, que a integral de superfície fechada de E, escalar ds ou dA, tanto faz, é igual a carga interna sobre ε0. Beleza. Vamos estudar esse caso desse produto escalar aqui. O campo elétrico E, ele é perpendicular à superfície. Aqui nesse caso, né, ele é radial, tudo mais. Então ele é para cima e para baixo aqui. Para ficar mais fácil de visualizar, vamos fazer o contrário aqui, ó. Então quer dizer que o campo elétrico E, ele é radial, né? Bom, e na tampinha aqui? Bom, nas tampas desse cilindro ele também é radial, para fora aqui, ó. Ok, campo elétrico E. E o dA? O dA, ele é perpendicular à superfície. Então, no corpo do nosso cilindro, o dA é perpendicular à superfície. E nas tampas, ele também é perpendicular à superfície. Acontece o seguinte, que nas tampas, o ângulo entre o dA e o E é 90 graus. E como aqui temos um produto escalar, que é o módulo do primeiro vezes o módulo do segundo vezes o cosseno do ângulo, quando temos 90 graus, o cosseno é zero e esse produto vira zero. Então, as tampinhas não contribuem com o nosso campo elétrico. Nesse caso, iremos trabalhar apenas com o corpo do cilindro. Ok. O campo elétrico é E, o módulo do campo elétrico é E. Agora teremos que trabalhar com esse dA. Como assim? Então eu vou pegar essa nossa superfície e vou abrir essa folha, né? Então aqui temos um comprimento L, que eu vou colocar ele aqui. E esse pedacinho é o comprimento da circunferência do nosso cilindro, que é 2π vezes o raio, que no caso vai ser um raio S. Então, essa área é a base vezes a altura, 2π S vezes L. Isso tem que ser igual a carga interna
sobre ε0. Bom, a carga interna, ela tem um probleminha também. Olha, a densidade de carga é ρ. O que é a densidade volumétrica de carga? É a quantidade de carga dividido pelo volume. Então, se eu multiplicar em cruz, a quantidade interna vai ser ρ vezes V. Só que o volume desse cilindro, qual que é o volume do cilindro? Então vai ser o seguinte, o volume do nosso cilindro vai ser a área da base dele, cilindro preto, vezes a altura dele. A área da base é π vezes o raio ao quadrado, S ao quadrado. E a altura do cilindro é L. Então esse valor eu vou trocar aqui. Rho π S ao quadrado L. Pode cancelar L com L, π com π. E igual, passa esses valores para lá. Rho S ao quadrado dividido por 2S ε0. Esses S aqui pode simplificar. Então E é igual a ρ sobre 2ε0 vezes S. Ok. E em que direção que ele está apontando? Direção radial, já que o raio é essa direção. Então, a primeira situação já está pronta. Esse é o campo elétrico dentro do cilindro menor. Ok. O campo elétrico entre o cilindro menor e o maior. Esse cilindro preto aqui de dentro é o cilindro menor e o vermelho é o maior. Preto de raio A, maior de raio B. E eu vou fazer outra superfície gaussiana aqui dentro. Então, qual que será o procedimento? O raio vai ser S e essa superfície gaussiana, ela está encobrindo esse cilindro preto de dentro. Então, fazendo a lei de Gauss, EdA igual a carga interna sobre ε0, temos o seguinte, que aqui é módulo do E vezes módulo desse dA, que igual o outro exercício, quem que é o dA? dA é a área aqui dentro. É como se eu pegasse essa área aqui, porque as tampas não contribuem mesmo. É um comprimento L esse pedacinho. E aqui do lado é 2π vezes o raio. Por quê? Porque isso era uma circunferência. Então ficou 2π SL, que é essa multiplicação, a carga interna sobre ε0. E é igual, passa esses valores para lá, carga interna sobre 2π SL ε0. A carga interna, existe alguma densidade superficial ou volumétrica? Densidade volumétrica aqui dentro do cilindro preto. Então a densidade volumétrica é a carga interna pelo volume. Então, multiplicando em cruz, a carga interna é densidade vezes volume. Ok, só que tem um detalhe. O volume será o volume de dentro. Quem que é o volume de dentro? É o volume do cilindro interno, que é a área da base dele, que é π vezes o raio dele. Quem que é o raio do volume interno? A π ao quadrado, a área da base vezes a altura, que é o comprimento L. Troca isso aqui em cima. Então, E é igual a carga interna, que são esses valores, dividido por esses valores aqui. Corta L com L, π com π. Então, o E é igual a ρ sobre 2ε0 vezes a quadrado sobre S. Em que direção? Na direção S, porque o nosso vetor, o nosso raio é S e é direção radial. Beleza. Esse é o segundo caso. Esse é o campo elétrico entre
A e B. Ok? Agora falta o último, que é o campo elétrico fora. Como será esse, hein? Bom, o campo elétrico fora do nosso cilindro B, deixa eu desenhar o cilindro B aqui. Dentro desse cilindro tem o cilindro pequenininho, fazendo aqui de qualquer jeito mesmo. O raio desse pequenininho é A, o raio do maior é B. Só que foi dito no exercício o seguinte, que a carga superficial é negativa e de magnitude exata para que o cabo como um todo seja eletricamente neutro. Olha, se esse cabo é neutro, então se eu fizer uma superfície gaussiana abrangendo esse cabo aqui, essa superfície gaussiana, utilizando a lei de Gauss, que é essa lei aqui, a carga interna ela é neutra, então é zero. Bom, se a carga interna é zero, o campo elétrico é zero. Então, essa é a terceira situação. O S maior que B, o campo elétrico é zero. Então, temos aqui as três situações. A primeira, que jeito que era o campo elétrico na primeira. Rho sobre 2ε0, S na direção S. Ok. O campo elétrico na segunda foi calculado Rho sobre 2ε0, A quadrado sobre S na direção S. E o campo elétrico na terceira parte é igual a zero. Como que fica o gráfico, então? O gráfico é de acordo com o raio, né? E o módulo do E, foi pedido o gráfico. Temos aqui três situações. Olha, observando a primeira situação, que é entre 0 e A, temos que quem muda aqui é o S, que é o raio. Então, o raio ele vai aumentando de S0 até chegar no S trocado por A. Então, ele é proporcional. O campo elétrico é proporcional ao raio, nesse pedaço. Então, você tem Rho 2ε0 vezes A, que é esse limite aqui que eu tenho. Nesse pedaço, então, o campo elétrico é proporcional ao raio. Bom, entre A e B, o campo elétrico, quem muda aqui? Apenas o S. Então, ele é proporcional a 1 sobre S. Nesse pedaço aqui, o E é proporcional a 1 sobre S. Então, ele vai fazer alguma coisa assim. Mas até onde que ele desce? Bom, ele desce até quando temos o raio S igual a B. Então, ele fica assim, Rho sobre 2ε0, A quadrado sobre B. É até aqui que ele desce. Bom, e depois desse aqui? Bom, depois o campo elétrico é nulo. Que é esse pedacinho aqui. Ok, então essa é a resolução do exercício 2.16.